Você já parou para pensar quantas coisas a gente deixa de fazer por vergonha, por medo do julgamento ou por falta de informação? Pois hoje eu quero abrir um espaço de confiança com você. Um espaço onde a gente vai falar de homem para homem, sem tabu, sem rodeios, com respeito e verdade. Antes de começarmos, me conta nos comentários. De qual cidade do Brasil você está assistindo esse vídeo? É importante para mim saber onde essa mensagem está chegando, porque eu sei que muitos homens, assim como você, estão em busca de respostas, de dignidade, de vitalidade e de um pouco mais de paz no próprio corpo. Agora, vamos direto ao ponto. A masturbação na terceira idade ainda é um assunto cercado de preconceitos e ideias ultrapassadas. Mas como médica urologista, com anos de experiência cuidando da saúde masculina, eu posso te garantir uma coisa. O prazer é um direito que não tem prazo de validade. O corpo muda, sim. O ritmo muda. Mas o desejo, a sensibilidade e a conexão com o próprio corpo continuam vivos. E muitas vezes tudo que um homem precisa é se permitir sentir sem culpa. Entender que masturbação não é apenas um alívio passageiro, é uma forma poderosa de cuidar da saúde física, emocional e até mesmo cardiovascular. Quando você se toca com respeito, com calma, com intenção, algo dentro de você se reconecta. A masturbação melhora a circulação sanguínea nos órgãos genitais, fortalece os músculos do assoalho pélvico, estimula a produção de hormônios como a dopamina e a oxitocina, e ainda contribui para uma melhor regulação do sono. Isso sem falar nos efeitos sobre a autoestima. Muitos homens que atendi ao longo da vida chegaram até mim envergonhados, se sentindo menos homens por não estarem em um relacionamento, ou por acreditarem que o prazer só era válido quando dividido com alguém. Mas a verdade é que quando um homem aprende a cuidar do seu corpo, a conhecer os seus limites e desejos, ele volta a se sentir inteiro. E isso, meu amigo, não tem preço. Eu sei que para muitos a masturbação pode parecer algo distante ou irrelevante. Mas acredite, ela é um termômetro do seu bem-estar. Quando o toque se torna uma prática regular, feita sem pressa, sem culpa, você começa a perceber melhor como está sua saúde, sua disposição, sua libido e até mesmo sua sensibilidade. Muitos homens acham que estão com problemas de ereção, quando na verdade o que está faltando é tempo de qualidade consigo mesmos. E é aqui que eu quero te convidar a olhar com mais carinho para isso. Não se trata de frequência, nem de quantidade. Trata-se de consciência. De se permitir viver no próprio corpo, mesmo depois dos 60, com dignidade e curiosidade. Trata-se de deixar de lado a ideia de que o prazer precisa ser escondido ou justificado. Não. Ele precisa ser cuidado. Cultivado. E é exatamente isso que você vai começar a entender ao longo desta conversa. Neste vídeo, eu vou te mostrar, com base na ciência e na minha experiência clínica, como a masturbação pode ser uma aliada da sua saúde. Vamos falar de benefícios reais. Na próstata, no sono, no humor, na circulação e até na sua vida afetiva. Tudo isso com um olhar respeitoso e profundo, porque o seu corpo merece essa atenção. E você merece se sentir vivo, potente e em paz com ele. Está pronto para descobrir o que ninguém nunca te contou sobre o toque, a maturidade e o poder que você ainda carrega? Então respira fundo, me acompanha, porque o que vem a seguir pode mudar não apenas sua relação com o sexo, mas com você mesmo. Quando um homem passa dos 60, muita coisa muda, mas há algo que nunca deveria mudar, o direito de sentir prazer. E eu não falo só do prazer físico, falo daquele prazer mais completo que começa no corpo, mas toca o espírito. E sabe qual é o primeiro passo para redescobrir esse prazer com verdade? O conhecimento. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos quebrando um silêncio que já durou demais. E eu quero que você saiba com todas as letras. Masturbação não é fraqueza, não é substituto, não é motivo de vergonha. Masturbação é saúde. Você já notou como o corpo responde ao toque quando feito com carinho e atenção? Não se trata de pressa ou impulso. O que eu quero te mostrar é que, principalmente na terceira idade, o toque pode ser terapêutico. Pode aliviar tensões que se acumulam no peito. Pode devolver o fôlego que parecia perdido. Pode até mesmo reativar áreas do cérebro ligadas à memória emocional. E tudo isso é importante demais, porque quando um homem envelhece, muitas vezes ele é tratado como se já tivesse passado da fase de se importar com o próprio prazer. Isso é cruel, porque o prazer é um combustível de vida. Na minha prática clínica, vi homens que chegaram cabisbaixos, acreditando que haviam perdido completamente a libido. Mas bastou uma conversa honesta, alguns exercícios de respiração,
mudanças simples na alimentação e, principalmente, o resgate da intimidade consigo mesmos para que a vida sexual voltasse a pulsar com naturalidade. Porque veja bem, não é o seu corpo que está falhando. É o mundo que te ensinou a calar. O toque, quando feito com consciência, aumenta o fluxo sanguíneo na região pélvica. Isso é fundamental para a saúde da próstata, para a firmeza das ereções, para a oxigenação dos tecidos e até mesmo para a prevenção de dores lombares e desconfortos musculares. Sabe aquele cansaço estranho no meio das pernas, aquela dormência leve, aquela sensação de peso? Muitas vezes ela está ligada à estagnação da energia sexual. E masturbação, quando feita com presença e sem pressa, é uma forma de movimentar essa energia de volta para onde ela pertence, ao centro da sua vitalidade. Além disso, a masturbação regular estimula a liberação de endorfinas e serotonina, hormônios que melhoram o humor, reduzem o estresse e ajudam a combater a ansiedade e a depressão. E isso, meu querido, é ouro para quem está envelhecendo. Porque um corpo em paz também é um corpo mais disposto. Um homem que conhece seu próprio ritmo, que entende o que o excita, o que o conforta, o que o acalma, é um homem mais preparado para viver bem. E aqui entre nós, viver bem é o que todos nós queremos. Agora quero que você pense por um momento. Quando foi a última vez que você se tocou sem culpa? Sem se apressar? Sem pensar em apenas acabar logo com isso? A maioria dos homens, infelizmente, perdeu o hábito de fazer isso com presença. Fazem escondido, cheios de culpa, como se estivessem cometendo um erro. E isso não só prejudica o corpo, como também corrói a mente. Por isso, eu quero propor uma nova forma de olhar para isso. Quero que você se veja como um homem que está em reconexão. Um homem que está reaprendendo a habitar o próprio corpo. Porque mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, o corpo ainda é seu. E ele fala. Ele pede cuidado. Ele deseja ser lembrado. E a masturbação, nesse contexto, é um gesto de escuta. Um gesto de presença. Um gesto de amor próprio. É importante, inclusive, falarmos sobre a frequência. Muitos homens me perguntam, doutora, existe um número ideal de vezes por semana que eu devo me masturbar? E a resposta sempre é, escute o seu corpo. Cada homem tem um ritmo. Não existe uma regra gravada em pedra. O que importa é que o ato aconteça de forma consciente, sem culpa, sem pressa e sem dependência. Masturbar-se não é um número a cumprir, nem um escape automático para o tédio. É um gesto que deve vir com significado, com entrega. Não é para preencher um vazio, mas para se reconectar com quem você é. Quando praticado com consciência, esse momento se torna até um ritual. Muitos pacientes meus criaram esse hábito. Tomam um banho relaxante, colocam uma música suave, se desligam das pressões do dia, respiram fundo. E só então se permitem esse contato com o próprio corpo. Nessa hora, não há espaço para vergonha. O homem que reconhece o próprio corpo é o homem que caminha com mais firmeza pelo mundo. Porque não há mais medo de si mesmo, nem das próprias emoções. Inclusive, muitos não sabem que a masturbação pode ser uma ferramenta auxiliar para recuperar a confiança sexual. Após um período de disfunção erétil, por exemplo, ou depois de uma cirurgia de próstata, o homem pode usar esse momento íntimo para reexplorar os estímulos que funcionam para ele. Descobrir que zonas do corpo ainda respondem, quais carícias despertam o desejo, qual ritmo respeita seu fôlego. É um processo de redescoberta. E não existe redescoberta sem paciência. E é nesse ponto que entra um tema delicado, mas necessário: a comparação. O homem mais velho que se compara com sua versão jovem ou com padrões irreais que vê na internet está cometendo uma grande injustiça consigo mesmo. A vida muda. O corpo muda. Mas isso não significa que o prazer desaparece. Apenas se transforma. E quando você aceita essa transformação, você para de se cobrar como se ainda tivesse 20 anos. Você passa a valorizar aquilo que realmente importa. O contato genuíno, o prazer profundo, a presença verdadeira. É por isso que eu digo, e repito com firmeza, masturbação é também uma forma de meditação. Quando feita com intenção, ela te ancora no momento presente, te tira da ansiedade, te afasta da tristeza, te conecta com algo que ninguém pode tirar de você, sua capacidade de sentir. Porque mesmo que o mundo esteja difícil, mesmo que a solidão pese às vezes, seu corpo ainda está aqui, firme, lutando, querendo viver.
E isso, meu amigo, é motivo de gratidão. Então não tenha medo de olhar para dentro. Não tenha receio de explorar o que ainda vibra aí dentro de você. Os homens mais sábios que conheço são aqueles que, mesmo depois de uma vida inteira de batalhas, ainda conseguem sorrir ao se permitirem prazer. Porque sabem que isso não é vaidade. É cuidado. É saúde. É parte do que os mantém vivos. E se hoje você está aqui, escutando essas palavras, saiba que esse já é o primeiro passo. O passo de quem quer aprender. De quem quer se libertar de antigos medos. De quem quer reencontrar o caminho do próprio corpo. Não com vergonha, mas com respeito. E isso é lindo de se ver. Agora vamos falar de algo muito concreto e pouco discutido: os efeitos fisiológicos positivos da masturbação na terceira idade. É comum ouvir que, com o passar dos anos, o corpo masculino vai desligando seus estímulos. Mas essa é uma meia-verdade, porque o corpo só para de responder quando deixamos de estimulá-lo da forma certa. E o toque, meus queridos, é um dos maiores aliados que vocês têm para manter o motor ligado. Ao se masturbar de forma regular e consciente, você ativa a circulação sanguínea na região pélvica. Isso é essencial para a saúde dos tecidos, dos vasos e da musculatura erétil. A frequência saudável dessa prática ajuda a manter os vasos flexíveis, ajuda a oxigenar as células e ainda estimula a produção natural de hormônios, como a testosterona e a dopamina. Hormônios esses que são cruciais para o desejo, a motivação e até mesmo o humor. Há pesquisas que mostram que homens que mantêm uma vida sexual ativa, mesmo que solo, apresentam menos risco de desenvolver problemas cardiovasculares, depressão e até demência. E não estou dizendo isso para parecer alarmista. Estou dizendo porque vejo no consultório a diferença entre um homem que cuida de sua vida íntima com carinho e aquele que abandona esse aspecto da existência como se ele não tivesse mais importância. E aqui, eu preciso reforçar. Não se trata de frequência, mas de qualidade. Um momento em que você se permite sentir, tocar e explorar sem culpa já é infinitamente mais poderoso do que uma rotina automática e desconectada. A masturbação feita com respeito ao próprio tempo, com atenção plena, é como uma pequena terapia. Ela acalma o sistema nervoso, alivia tensões, melhora o sono, reduz o estresse e até alivia dores físicas, graças à liberação de endorfinas. Aliás, muitos dos meus pacientes mais antigos relatam que esse hábito os ajuda até mesmo a lidar com dores articulares ou crises de ansiedade. Porque, no fundo, o prazer não é só físico. É também um lembrete emocional de que a vida continua, de que o corpo ainda sente, ainda responde, ainda pulsa. E isso é essencial para manter a autoestima elevada, a confiança em si mesmo e a coragem de enfrentar o dia a dia com mais ânimo. Você percebe como tudo está conectado? Cuidar do seu prazer é cuidar da sua saúde. E cuidar da sua saúde é um ato de amor próprio. Não é vulgar, não é errado, não é perda de tempo. É uma forma de manter o seu corpo vivo e a sua mente desperta. Quando você entende isso, você para de esconder esse hábito como se fosse um segredo sujo e começa a enxergá-lo como uma prática de autocuidado, tão legítima quanto caminhar, comer bem ou fazer exames de rotina. E sim, eu sei que alguns homens carregam uma culpa silenciosa por causa de ensinamentos antigos, por causa de ideias religiosas distorcidas ou por falta de diálogo. Mas você já viveu o suficiente para entender que o que te faz bem, sem prejudicar ninguém, merece ser vivido com liberdade. E é por isso que estamos aqui, para quebrar esse silêncio, para falar de homem para homem, com verdade, com respeito, com clareza. Porque a maturidade traz isso. A coragem de abandonar os medos e abraçar a verdade. Então, siga comigo nessa jornada, porque ainda temos muito a descobrir juntos. Agora que já falamos sobre os benefícios físicos e emocionais da masturbação, quero que você entenda como isso se relaciona diretamente com a autoconfiança masculina. Muitos homens acima dos 60 anos me dizem no consultório: "Doutora, sinto que já não sou o mesmo." E na maioria das vezes, eles não estão falando apenas do desempenho sexual. Estão falando de se olhar no espelho e não enxergar mais o homem cheio de energia, firmeza e desejo que eram antes. E sabe o que eu respondo? Que essa versão de si mesmo ainda existe. Ela só precisa ser reativada. A masturbação, quando feita com consciência, não é apenas um ato de prazer. É uma reconexão com seu corpo. É um reencontro com sua virilidade. E isso é algo que você não precisa depender de ninguém para acessar. É algo que está ao seu alcance,
É o seu corpo lembrando a si mesmo de que ele ainda está vivo, de que ainda sabe reagir, que ainda tem desejo. E isso, meu querido, se transforma em uma força invisível que começa a influenciar o modo como você caminha, como você se posiciona, como você fala e até como você se relaciona com os outros. Você já reparou que homens que cuidam da vida sexual, mesmo que sozinhos, têm um brilho diferente no olhar? Uma postura mais segura? É como se, lá dentro, algo estivesse dizendo: eu ainda estou aqui, porque está mesmo. E quando você se permite acessar esse espaço de prazer sem culpa, sem pressa, sem vergonha, você começa a resgatar essa força masculina. Não estou falando daquela masculinidade agressiva ou exibida. Estou falando da verdadeira virilidade, aquela que é silenciosa, sólida, que vem da certeza de que o seu corpo ainda é seu aliado. E isso impacta diretamente o seu desempenho sexual, inclusive com uma parceira, se você tiver. Porque um homem que se conhece, que sabe o que sente, que sabe o que gosta, que entende o próprio tempo e o próprio ritmo, é um homem que não depende da aprovação do outro. É um homem que não entra em pânico diante de uma falha ou de um desafio. Ele respira fundo, conhece o próprio corpo e conduz a situação com serenidade. Porque ele já teve essa conversa íntima com ele mesmo. Aliás, esse é um dos maiores conselhos que dou aos meus pacientes. Antes de tentar melhorar o desempenho com remédios, acessórios ou técnicas externas, aprenda a se tocar com respeito. Aprenda a observar o que o seu corpo gosta, onde ele reage melhor, qual o ritmo que te dá mais prazer. Essa é uma chave de ouro. E muitos homens passam a vida sem girá-la por medo ou vergonha. Mas quando giram, sentem uma liberdade imensa. Porque não há nada mais libertador do que conhecer e aceitar seu próprio corpo com maturidade. E se você está se perguntando se isso ainda faz sentido depois dos 60, deixe-me ser muito clara. Faz todo o sentido. E talvez agora faça mais sentido do que nunca. Porque agora você tem tempo, tem experiência, tem maturidade emocional. E tudo isso transforma o prazer em algo mais profundo, mais verdadeiro. Agora, mais do que buscar intensidade, você busca qualidade. E isso, meu querido, só se alcança com atenção e presença. Então, a partir de hoje, quero que você veja a masturbação como uma prática de cuidado consigo mesmo. Um momento de reconexão, de carinho, de dignidade. Não como um escape apressado, mas como um ritual de presença. E se você já tem esse hábito, ótimo. Apenas ajuste o olhar com que o vê. Se não tem, experimente sem pressão. Dê esse passo com leveza. O seu corpo, a sua mente e o seu coração vão agradecer. Outro ponto que precisamos conversar, e que muitos homens não se dão conta, é o impacto que a masturbação tem na circulação sanguínea e na oxigenação dos tecidos penianos. Pode parecer algo técnico, mas é mais simples do que parece. Quando você se estimula sexualmente, seja com ou sem parceiro, há um aumento natural do fluxo de sangue para a região genital. Esse fluxo é essencial para manter os tecidos do pênis saudáveis, elásticos e responsivos. Pense nisso como um exercício para o seu órgão. Um treino suave, que previne a atrofia e mantém a função erétil ativa. Homens que passam longos períodos sem nenhuma atividade sexual, seja por falta de libido ou vergonha, podem notar que as ereções espontâneas diminuem. E com o tempo, esse desuso constante pode levar a uma redução da capacidade de resposta do tecido erétil. É como qualquer parte do corpo. Se você não movimenta, enfraquece. A masturbação ajuda justamente a evitar esse declínio. Ela estimula o sangue a circular, oxigena as células, ativa os nervos responsáveis pelo prazer e envia uma mensagem clara ao seu cérebro. Esse sistema ainda está funcionando. Mantenha-o ativo. E aqui está um dado importante que quero que você guarde com carinho. Estudos já mostraram que a prática regular, consciente e sem culpa da masturbação pode reduzir significativamente o risco de disfunção erétil em homens acima dos 60 anos. Sim, você leu certo. Ao contrário do que muita gente pensa, esse não é um hábito prejudicial. Quando feito com equilíbrio, ele é preventivo. E mais, ele melhora o controle da ejaculação, contribui para a regulação hormonal e ainda ajuda a manter os níveis de testosterona dentro de uma faixa saudável. Agora, imagine só, um hábito natural, gratuito, sem contraindicações, que você pode praticar com total autonomia e que ainda contribui para a sua saúde sexual, autoestima e até mesmo para a saúde cardiovascular.
Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas é exatamente isso. E se você ainda tinha dúvidas se deveria retomar essa prática ou se sentia algum tipo de culpa por ela, eu espero estar ajudando a dissipar essa névoa. Não há pecado em cuidar de si. Não há vergonha em preservar sua potência. O que existe, na verdade, é um grande desconhecimento. E é por isso que estamos tendo essa conversa, olho no olho, de forma clara e honesta. Inclusive, muitos dos meus pacientes começam a perceber que, ao se masturbarem de forma mais consciente e respeitosa, eles também ficam mais atentos à alimentação, ao sono, ao humor. Porque tudo está conectado. Quando você se reconecta com o seu prazer, você se reconecta com a vida. Você começa a querer se sentir melhor em outras áreas também. A masturbação consciente, nesse contexto, vira uma espécie de despertador interno. Ela te lembra que o prazer ainda existe, que o corpo ainda sente, que a alma ainda vibra. E isso, meus queridos, é um renascimento, um recomeço silencioso, íntimo, mas profundamente transformador. Se você ainda se sente inseguro, não tem problema. Comece devagar, com carinho, com respeito. Não tenha pressa. Não coloque metas. Apenas permita-se. Feche a porta, respire fundo e escute o que seu corpo tem a dizer. Ele vai te guiar. Ele sabe o caminho. Você só precisa confiar. Agora que já falamos sobre os efeitos físicos e fisiológicos, eu quero te conduzir para uma reflexão mais íntima, talvez até mais importante. A masturbação na terceira idade não é apenas uma questão de saúde sexual. Ela é uma forma de reconciliação com o próprio corpo, com a história que você carrega e com os sentimentos que talvez tenha deixado adormecer. Muitos homens que atendo me confessam que, ao longo da vida, nunca se permitiram sentir prazer sem culpa. Foram ensinados a esconder o desejo, a se envergonhar da nudez, a tratar o corpo como um instrumento de força e nunca como uma fonte legítima de prazer, afeto e cuidado. E aí, quando chegam aos 60, 70 anos, muitas vezes se sentem desconectados de si mesmos. Acham que o tempo passou, que agora não é mais hora de sentir essas coisas, que não faz mais sentido. Mas eu digo, faz sim. E como faz? Você não deixou de ser homem. Você não deixou de sentir. Você apenas precisa se lembrar de como é bom estar em paz com o seu corpo. De como é curador encostar na própria pele sem julgamento. De como é necessário permitir-se viver pequenos momentos de intimidade, mesmo que seja a sós, mesmo que em silêncio, mesmo que com medo no início. Porque o prazer, quando é vivido com consciência, não é vulgar. É sagrado. É um caminho de escuta, de respeito, de cuidado com tudo aquilo que você é. A masturbação, nesses casos, vira um ritual de reconexão com sua potência interior. Você não está apenas buscando prazer. Você está dizendo ao seu corpo: eu ainda estou aqui, eu ainda me importo, eu ainda mereço sentir. E essa mensagem reverbera em todos os níveis da sua saúde. E não pense que isso é só para quem está sozinho. Mesmo homens casados com vida sexual ativa com a parceira podem e devem manter momentos de autoconhecimento. Porque o que a masturbação traz é algo que nenhuma relação substitui. A oportunidade de estar em contato com sua essência, de se perceber sem o filtro do outro, de saber exatamente o que te dá prazer, o que te acalma, o que desperta seu desejo. E quanto mais você se conhece, mais preparado está para viver relacionamentos saudáveis, com comunicação clara, com entrega verdadeira. Lembre-se, isso não é egoísmo. Isso é maturidade. Um homem que se conhece, que se respeita e que se permite cuidar de si está muito mais apto a amar com profundidade, a dar e receber prazer com presença, a construir intimidade sem medo. E tudo começa com pequenos passos. E um deles é se dar permissão. Não como um ato mecânico, mas como um gesto de autocuidado. Portanto, meu querido amigo que está me ouvindo agora, se você sente que algo adormecido ainda pulsa aí dentro, saiba que esse desejo é legítimo. Ele é um sinal de vida. Não ignore, não reprima, não esconda. Ouça, acolha e permita-se. Seu corpo ainda tem muito a te dizer e você ainda tem muito a viver. Ao longo da minha carreira, acompanhei inúmeros homens que, após se reconectarem com o próprio corpo, relataram mudanças profundas não só na vida sexual, mas também no cotidiano. A masturbação consciente, aquela que não carrega culpa nem pressa, tem o poder de abrir portas emocionais que ficaram trancadas por décadas. Homens que voltaram a dormir melhor,
que passaram a lidar com menos irritabilidade, que descobriram que o toque não era apenas um alívio físico, mas um remédio para a alma. E veja, eu não estou aqui para transformar esse tema em algo mágico ou fantasioso. Não é isso. O que quero é te lembrar de que o nosso corpo fala. Ele guarda traumas, memórias, afetos. E também pode curar, quando tocado com respeito. A masturbação na terceira idade não é um capricho ou uma brincadeira adolescente. É um ato de autonomia. É a reafirmação de que você continua sendo dono de si mesmo. Mesmo com rugas, com cabelos brancos, com algumas limitações. Você ainda é você. E esse homem que você é merece se sentir vivo por inteiro. Alguns me perguntam se há uma frequência ideal. Eu sempre respondo que o melhor termômetro é o seu bem-estar. Masturbe-se quando sentir vontade genuína, quando perceber que está buscando conexão, e não distração. Evite fazer disso um vício ou uma válvula de escape para a ansiedade. O objetivo aqui é equilíbrio, é escuta, é prazer com presença. Outros têm dúvidas sobre como fazer disso uma experiência mais significativa. E minha resposta é sempre: desacelere. Escolha um momento tranquilo. Esteja num lugar onde você se sinta seguro. Respire fundo. Não pense em pressa, nem em metas. Apenas sinta. Toque-se como quem toca uma história inteira. Com carinho, com gratidão, com cuidado. E se vierem pensamentos de culpa, vergonha ou julgamento, lembre-se do que conversamos até aqui. Isso é parte do processo. Você está reeducando sua mente a aceitar algo que é natural, que faz parte da sua biologia e da sua humanidade. Esses pensamentos não precisam mandar em você. Eles podem ser observados, acolhidos e deixados ir, como folhas levadas pelo vento. Você é um homem inteiro. E ser inteiro é poder sentir. Sentir sem medo. Sentir sem pressa. Sentir com dignidade. Não importa o que a sociedade tentou te ensinar ao longo dos anos. O que importa agora é o que você escolhe acreditar sobre si mesmo. E eu estou aqui para te lembrar que você pode sim viver com mais prazer, mais vitalidade e mais conexão, mesmo depois dos 60. E tudo começa com um simples gesto. Olhar para si com amor. E sabe o que é ainda mais bonito nesse processo? É quando o homem descobre que o prazer não precisa ser um espetáculo. Não precisa seguir roteiros impostos ou expectativas irreais. O prazer pode ser simples. Pode vir de um toque calmo, de um momento de silêncio, de estar inteiro naquele instante. A masturbação, quando feita com consciência, deixa de ser uma busca por alívio rápido e se transforma em um encontro. Um reencontro com você mesmo. Há algo profundamente terapêutico em reconhecer o seu corpo com curiosidade e gentileza. Muitos homens passaram a vida inteira se relacionando com o próprio corpo como se ele fosse apenas uma máquina de produzir resultados. Trabalhar, sustentar, aguentar. E quando esse corpo começa a desacelerar, a pedir atenção, muitos não sabem o que fazer com ele. Mas eu te digo, ainda há muito para ser vivido aí dentro. Seu corpo ainda é casa. Ainda é templo. Ainda é fonte de prazer. Alguns dos meus pacientes mais saudáveis são aqueles que, depois dos 60, aprenderam a respeitar os próprios ritmos, que deixaram de se comparar com o passado e começaram a viver o presente com mais plenitude. E nesse presente, a masturbação aparece não como um substituto da relação sexual, mas como parte da vida sexual saudável. Porque você não precisa estar com alguém para validar sua sexualidade. Ela já é sua, por direito. Inclusive, esse autocuidado também pode impactar positivamente os relacionamentos. Um homem que conhece o próprio corpo, que se sente à vontade com sua sexualidade, geralmente também é mais sensível, mais atento, mais seguro em suas relações. Ele não deposita no outro a responsabilidade de fazê-lo sentir-se vivo. Ele já se reconhece como alguém vivo, vibrante e merecedor de prazer. E se hoje você sente que isso ainda parece distante, tudo bem. Esse caminho não precisa ser trilhado de uma vez. Ele começa com um pequeno passo. Uma escolha. Um momento em que você decide se escutar. E quando fizer isso, lembre-se, não há certo ou errado. Não há regras rígidas. Há apenas a verdade do que funciona para você. Então permita-se. Não apenas pelo prazer em si, mas pela liberdade que isso traz. Pela leveza de estar em paz com o seu corpo. Pela sensação de voltar a se habitar. Muitos homens passam anos esquecendo de si. Mas nunca é tarde para voltar. Você pode começar hoje. Agora mesmo. Com calma, com respeito, com presença. Você merece.
Se você chegou até aqui, eu quero que saiba. Você já deu um passo gigantesco. Não é qualquer homem que se permite escutar sobre esse assunto com honestidade e sem preconceito. Você teve coragem. Coragem de olhar para dentro, de rever crenças, de abrir espaço para o novo. E isso, meu querido, é algo que não tem idade. É atemporal. É transformador. A masturbação na terceira idade não é um tabu a ser escondido. É um direito. É parte de um corpo que continua pulsando, desejando, sentindo. A vitalidade não se mede apenas pela força física ou pelos níveis hormonais. Ela se mede também pela capacidade de sentir prazer na própria existência, de sentir que ainda há beleza no toque, que ainda há chama, mesmo que em outro ritmo, que ainda há vida, mesmo que com mais sabedoria. Eu sei que muitos de vocês cresceram ouvindo que isso era errado, que era feio, que era sinal de fraqueza, mas hoje eu te convido a se libertar dessas amarras, a reescrever essa história. Porque não há nada mais forte do que um homem que se conhece, que não tem medo do próprio corpo, que cuida de si com respeito e verdade. Lembre-se de que seu prazer não depende de padrões, de rótulos nem da opinião dos outros. Ele é seu. Ele pode ser silencioso, delicado, íntimo e, mesmo assim, profundamente poderoso. Quando você se permite viver essa dimensão com consciência, não está apenas cuidando da sua saúde sexual. Está cuidando da sua autoestima. Está dizendo ao seu corpo: eu te vejo, eu te respeito, eu te celebro. E é isso que eu desejo para você. Que ao final desse vídeo você leve com você mais do que informações. Que leve esperança. Que leve vontade de se reconectar. Que leve a certeza de que ainda há muito para viver. E que cada gesto de cuidado com seu corpo é um gesto de amor com sua história. A partir de agora, quando você se olhar no espelho, veja mais do que marcas do tempo. Veja um homem corajoso. Um homem inteiro. Um homem que escolheu viver com mais verdade, mais prazer e mais liberdade. Eu sou a doutora Helena Moura, e estarei aqui sempre que você quiser continuar essa conversa. Você não está sozinho. E nunca será tarde demais para voltar a se sentir vivo.